A gente recebe agora a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Thaís, muito boa noite. O anúncio do Banco Central está em linha com o que a economia brasileira precisa para agora, na sua avaliação? Boa noite e obrigado pela presença aqui no Arena. Oi, aqui, achei você, Leandro. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Olha, estou lendo aqui, como a gente tem feito, né, nas decisões do Copom, estou lendo aqui o comunicado e a justificativa, mas mais importante do que o comunicado da manutenção da taxa é a sinalização para o futuro. Duas coisas chamam a atenção. A primeira delas, o Copom introduz um parágrafo específico para tratar da questão específica das tarifas. Ele diz assim: o comitê tem acompanhado com particular atenção os anúncios referentes à imposição pelos Estados Unidos de tarifas comerciais ao Brasil, reforçando a postura de cautela num cenário de maior incerteza. O Copom volta a chamar a atenção para a necessidade de cautela na condução da política monetária. Além disso, o Copom segue acompanhando como os desenvolvimentos, aqui um recado importante ao ministro Fernando Haddad, além disso, segue o Comitê de Política Monetária acompanhando os desenvolvimentos da política fiscal e como eles vão impactar a política monetária e os ativos financeiros. Esse é um recado importante que o Banco Central vem aumentando a sua frequência e a forma também, mudando um pouco a forma de se expressar com relação à sua preocupação à política fiscal, ou seja, aumento de gastos que mantém a atividade aquecida. O Copom decidiu, portanto, manter a taxa básica de juros em 15%. Essa decisão é compatível com o que a gente fala, né, da convergência da inflação, a meta de 3%. E aí aqui vem a sinalização, Leandro, que é a mais importante. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. Em se confirmando o cenário esperado, ou seja, o cenário esperado é de desaceleração da economia, uma desaceleração mais gradual da economia, uma reancoragem das expectativas para a inflação, ou seja, os agentes econômicos olhando para frente com uma visão mais positiva sobre a queda da inflação, para que ela se aproxime da meta de 3% e confirma a interrupção do ciclo. Então, o Copom não só repete a sinalização da decisão passada, como reforça. Ele diz exatamente isso. O comitê antecipa uma continuação na interrupção, então ele continua interrompendo o ciclo de alta da taxa de juros. A novidade aqui no texto antecipa uma continuação, ou seja, ele reforça que está suspenso o ciclo de alta da taxa de juros, porque ele quer se certificar, primeiro, do efeito da elevação dos juros que já aconteceu até agora, mas avisa e reforça novamente que a manutenção dos juros num patamar elevado vai continuar por um período bastante prolongado. Leandro, ele volta a usar esse termo, bastante prolongado, em duas situações aqui no comunicado do Copom. Vamos dar uma olhada aqui, então, só para a gente relembrar, Leandro, a trajetória da taxa de juros nesses últimos mais de um ano. Vamos aqui, acho que a gente vai ter aqui no telão. A gente começa desde lá em 2019, quando o Copom sai de uma taxa de 6%, chega a 2% no meio da pandemia, entra a partir de 2021 numa correção, chega a 13,75% em 2022, inicia um processo de redução em 2023, consegue voltar para 10,5%, fica aqui 5 meses. O Banco Central manteve apenas por 5 meses a taxa em 10,5%, e aí com toda a pressão inflacionária que aparece no cenário, com um crescimento acima da capacidade da economia, o Copom volta então a subir a taxa de juros e chega aos 15%. Lembrando aqui que é a maior taxa em quase 15 anos. Essa taxa segue mantida e, segundo a sinalização do Copom, ele não mudou a sua visão sobre o futuro, que é ainda um futuro
curto prazo, né, para os próximos 40, 45 dias, de elevada incerteza. E a elevada incerteza tem como fator primordial, na verdade, dois fatores primordiais. A política tarifária de Donald Trump, que está definitivamente no cenário de preocupações do Comitê de Política Monetária, e, em segundo lugar, a política fiscal aqui no Brasil. O anúncio de repetidos programas e a promessa do governo Lula de aumentar os estímulos e tudo mais. É óbvio que o Copom não está dizendo isso aqui. Isso é uma interpretação que eu estou fazendo aqui, inclusive na leitura de muitos economistas também. Então, eu acho que a gente tem que considerar aqui que o Comitê de Política Monetária, ele está sendo bastante enfático e seguro na sua posição, Leandro, de avisar, olha, a gente não vai mudar de rumo porque a projeção de inflação, por exemplo, para 2025 melhorou, ou porque a expectativa para a inflação para o ano que vem deu uma reduzidinha, reconhece que já há um processo de moderação da atividade econômica, mas ainda distante daquilo que vai dar segurança ao Banco Central de que ele pode sinalizar em algum momento quando é que a gente vai voltar a ter taxas de juros menores, Leandro. Agora, Thaís, uma última pergunta. A taxa de juros lá nos Estados Unidos não houve nenhuma surpresa não, né? A manutenção pela quinta vez? Olha, a taxa de juros nos Estados Unidos foi mantida e a surpresa não, mas o que mais chamou a atenção foi que o Federal Reserve não sinalizou os próximos passos. Havia uma expectativa de que Jeremy Powell e seus diretores mostrariam ali um caminho de que, quem sabe, em setembro já daria para começar a baixar os juros. Pois bem, Jeremy Powell, na entrevista coletiva que faz depois das decisões, como sempre, disse que não há sinalização, que para sinalizar qualquer coisa eles ainda vão precisar olhar para os dados. Então ele contraria Donald Trump duas vezes ao manter os juros onde estão e se recusar a mostrar qualquer possibilidade dos juros começarem a cair na próxima reunião de setembro. Lá nos Estados Unidos, Leandro, há uma ferramenta do mercado financeiro, da Bolsa de Chicago, que capta as expectativas dos agentes econômicos do mundo inteiro sobre qual é a próxima decisão. E para setembro, as apostas viraram minoria, ou seja, a taxa de juros nos Estados Unidos, olhando hoje, ela deve se manter no patamar atual, entre 4,25 e 4,75, por mais pelo menos 2 meses. Ok. Thaís, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Arena, como sempre. Seja muito bem-vinda. Até a próxima.